Oh, fica conosco, Jesus. Como ficaste naquela Páscoa com os irmãos de Emaús, como ficaste naquela Páscoa com os irmãos de Emaús. Oh, fica conosco, Jesus. Oh, fica conosco, Jesus. Como ficaste naquela Páscoa com os irmãos de Emaús, como ficaste naquela Páscoa com os irmãos de Emaús. Irmãos e irmãs, paz e bem, iniciemos nossa reflexão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Continuando nossas reflexões neste ano da oração, retomando as catequeses do Papa Francisco sobre a oração que ele fez no ano de 2020, hoje nós chegamos à catequese na qual ele fala da oração dos Salmos. À medida que lemos a Bíblia, deparamos-nos continuamente com orações de vários tipos, mas também encontramos um livro composto apenas de preces, um livro que se tornou pátria, ginásio e casa de incontáveis orantes. Assim fala o Papa Francisco. Trata-se do livro dos Salmos, que é composto de 150 salmos para rezarmos. Vamos então iniciar nossa reflexão fazendo a oração do ano jubilar. Pai que estás nos céus, a fé que nos deste no teu Filho Jesus Cristo, nosso irmão, e a chama de caridade derramadas nos nossos corações pelo Espírito Santo, despertem em nós a bem-aventurada esperança para a vinda do teu reino. A tua graça nos transforme em cultivadores diligentes das sementes do Evangelho que fermentem a humanidade e o cosmos, na espera confiante dos novos céus e da nova terra, quando vencidas as potências do mal, se manifestar para sempre a tua glória. A graça do jubileu reaviva em nós, peregrinos de esperança, o desejo dos bens celestes e derrame sobre o mundo inteiro a alegria e a paz do nosso Redentor. A ti, Deus bendito na eternidade, louvor e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Para iluminar nossa reflexão neste dia, vamos dedicar um tempo a ouvir um salmo que brota do fundo do coração humano, que nós possamos assim rezar junto com tantos homens e mulheres que ao longo da história da Igreja rezaram este salmo. Querem confundir as esperanças do pobre, mas Deus é seu refúgio.
Leitura do Salmo 13, de 1 a 6. Até quando, Senhor? Para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei inquietações e tristeza no coração dia após dia? Até quando o meu inimigo triunfará sobre mim? Olha para mim e responde, Senhor meu Deus. Ilumina os meus olhos, do contrário dormirei o sono da morte. Os meus inimigos dirão, eu o venci, e os meus adversários festejarão o meu fracasso. Eu, porém, confio em teu amor. O meu coração exulta em tua salvação. Quero cantar ao Senhor pelo bem que me tem feito. Na divisão de nossa Bíblia, os Salmos fazem parte dos livros sapienciais, porque comunica o saber rezar através da experiência do diálogo com Deus. Nos Salmos, nós encontramos todos os sentimentos humanos: alegrias, tristezas, dúvidas, esperanças, amarguras. O Catecismo afirma que cada salmo é de tal sobriedade que pode com verdade ser rezado pelos homens de qualquer condição e de todos os tempos. Ao ler e reler os salmos, aprendemos a linguagem da oração. Efetivamente, com seu Espírito, Deus Pai inspirou-os no coração do rei Davi e de outros orantes, para ensinar cada homem e cada mulher a louvá-lo, a dar-lhe graças, a suplicá-lo, a invocá-lo na alegria e na tristeza, a narrar as maravilhas das suas obras e da sua lei. Em síntese, os salmos são a palavra de Deus que nós, humanos, usamos para falar com Ele. Neste livro não encontramos pessoas etéreas nem abstratas, pessoas que confundem a oração com uma experiência estética ou alienante. Os salmos não são textos compostos de forma teórica, são invocações muitas vezes dramáticas, que nascem da experiência viva da existência. Para os recitar, basta ser quem somos. Não devemos esquecer que para rezar bem, devemos orar assim como somos, sem nos maquiarmos. Não é preciso maquiar a alma para rezar, insiste o Papa Francisco. Senhor, sou assim. Ir diante do Senhor como somos, com as coisas boas e até com as coisas más, que ninguém conhece, mas nós dentro conhecemos. Nos Salmos, ouvimos as vozes de orantes de carne e osso, cuja vida, como a de todos, está repleta de problemas, dificuldades e incertezas. O salmista não contesta radicalmente esse sofrimento. Ele sabe que pertence à vida. Contudo, nos Salmos, o sofrimento transforma-se em interrogação, do sofrer ao perguntar. E entre as muitas perguntas, há uma que permanece suspensa, como um brado incessante que percorre todo o livro de um lado a outro. Assim como ouvimos no Salmo, agora há pouco, uma pergunta que repetimos muitas vezes: até quando, Senhor? Até quando? Cada dor pede libertação, cada lágrima invoca consolação, cada ferida aguarda a cura, cada calúnia uma sentença de absolvição. Até quando, Senhor, tenho de sofrer isso? Ouça-me, Senhor. Quantas vezes rezamos assim, com este até quando? Senhor, chega. Ao fazer constantemente tais perguntas, os salmos nos ensinam a não nos habituarmos à dor e nos lembram que a vida não se salva se não for curada. A existência do homem é um sopro, a sua história é fugaz, mas o orante sabe que é precioso aos olhos de Deus e por isso tem sentido bradar. Isto é importante. Quando rezamos,
fazemo-lo porque sabemos que somos preciosos aos olhos de Deus. É a graça do Espírito Santo que de dentro suscita em nós esta consciência de ser preciosos aos olhos de Deus. E isso somos induzidos a rezar. Por isso somos induzidos a rezar. A oração dos Salmos é o testemunho deste grito. Um brado múltiplo, porque na vida a dor assume 1000 formas e tem o nome de doença, de ódio, de guerra, de perseguição, de desconfiança, até o supremo escândalo, o da morte. A morte aparece no saltério como o inimigo mais irracional do homem. Que crime merece um castigo tão cruel que envolve a aniquilação e o fim? O orante dos Salmos pede a Deus que intervenha onde todos os esforços humanos são vãos. É por isso que a oração, já em si mesma, é o caminho da salvação, o início da salvação. Neste mundo todos sofrem, quer acreditamos em Deus, quer o rejeitemos. Mas no saltério, a dor torna-se relação, um grito de ajuda à espera de encontrar um ouvido que ouça. Não pode permanecer sem sentido, sem propósito. Até as dores que sofremos não podem ser apenas casos específicos de uma lei universal. São sempre as minhas lágrimas. Pensem nisto. As lágrimas não são universais, são as minhas lágrimas. Cada um tem as próprias. As minhas lágrimas e a minha dor me impelem a continuar com a oração. Sou as minhas lágrimas que jamais ninguém derramou antes de mim. Sim, muitos choraram, muitos, mas as minhas lágrimas são as minhas. O meu sofrimento é meu, a minha dor é minha. Antes de entrar na sala, diz assim o Papa Francisco naquele dia, encontrei-me com os pais daquele sacerdote da diocese de Como que foi assassinado. Ele foi morto no seu serviço para ajudar. As lágrimas daqueles pais são deles, e cada um deles sabe quanto sofreu ao ver este filho que deu a sua vida ao serviço dos pobres. Quando queremos consolar alguém, não encontramos as palavras. Por quê? Porque não podemos chegar à sua dor. Porque a sua dor é sua. As suas lágrimas são suas. O mesmo acontece conosco. As lágrimas, a minha dor é minha. As lágrimas são minhas. E com essas lágrimas, com este sofrimento, dirijo-me ao Senhor. Para Deus, todas as dores dos homens são sagradas. Assim reza o orante do Salmo 56. Vós conheceis os caminhos do meu exílio. Vós recolhestes as minhas lágrimas no vosso cantil. Não está tudo escrito no vosso livro? Diante de Deus não somos desconhecidos, nem números. Somos rostos e corações, conhecidos um por um pelo nome. Nos Salmos, o crente encontra uma resposta. Ele sabe que mesmo se todas as portas humanas estiverem trancadas, a porta de Deus está aberta. Mesmo se o mundo inteiro emitisse um veredito de condenação, em Deus há salvação. O Senhor ouve. Às vezes na oração é suficiente saber isso. Os problemas nem sempre se resolvem. Quem reza não é um iludido. Sabe que muitas questões da vida terrena permanecem sem solução, sem saída. O sofrimento acompanhar-nos-á, e após uma batalha, haverá outras que nos esperam. Mas se formos ouvidos, tudo se torna mais suportável. A pior coisa que pode acontecer é sofrer no abandono, sem ser recordado. É disto que a oração nos salva, pois pode acontecer e até frequentemente que não compreendamos os desígnios de Deus. Mas os nossos gritos não ficam parados aqui na terra. Elevam-se até Ele, que tem um coração de pai e chora por todo filho e filha que sofre e morre. Digo a vocês uma coisa, assim fala o Papa Francisco. Faz-me bem nos maus momentos,
pensar no pranto de Jesus, quando chorou olhando para Jerusalém, quando chorou diante do túmulo de Lázaro. Deus chorou por mim, Deus chora pelas nossas dores, porque Deus quis fazer-se homem, dizia um escritor espiritual, para poder chorar. Deus se fez homem para poder chorar. Pensar que Jesus chora comigo na dor é uma consolação. Ajuda-nos a seguir em frente. Se nos mantivermos numa relação com Ele, a vida não nos poupa os sofrimentos, mas abre-se a um grande horizonte de bem e encaminha-se para a sua realização. Coragem, em frente com a oração. Jesus está sempre ao nosso lado. Os salmos traduzem a sabedoria do povo. Transformaram orações em poesias para tocar o coração de Deus. Na oração, o salmista se desnuda diante do seu Senhor, apresentando suas angústias, seus medos, alegrias e esperanças. E Deus, na sua infinita bondade, revela sua ternura e misericórdia. É um Deus que canta e dança, um Deus que acolhe e abraça, que escuta os clamores, que sacia a sede de justiça. Um Deus que ama profundamente. A tua ternura, Senhor, vem me abraçar, e a tua bondade infinita me perdoar. Vou ser o teu seguidor e te dar o meu coração. Eu quero sentir o calor de tuas mãos. Assim chegamos ao final da nossa reflexão de hoje. Que bonita reflexão do Papa Francisco sobre os Salmos. Ele nos convida a fazermos a nossa oração, que eu faça a minha oração a partir da minha experiência, mas que a minha oração seja comunhão com meu irmão que sofre. Por isso é possível rezarmos os Salmos todos os dias, chorando a nossa dor, chorando a dor de cada irmão, porque Deus chora conosco. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem.